boa noite. Está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. E hoje, confesso para vocês, estou até emocionado. Hoje nós temos uma edição mais que especial, uma edição divina. Sabe por quê? Um jovem auxiliar de vendas que se tornou um dos maiores pastores da região, da cidade de Cotia, levando a palavra do bem, do amor, da caridade, trazendo consigo, sabe o quê? Uma bagagem espetacular, evangelizando as pessoas que precisam de Deus no coração. Nós temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite. Pré-candidato à vereança da cidade de Cotia, pastor Alexandre Moraes. Vem pra cá, meu irmão. Uma honra, pastor. E como tem surpresas, hoje eu vou pedir uma gentileza pro senhor, pastor, que o senhor nos abençoe com a palavra de Deus, para a gente ter uma live maravilhosa, que Deus cuide da gente e das pessoas que estão nos assistindo. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus, Ele é o sustentáculo da nossa fé. Amado Deus e querido Pai, queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor me concede e concede a todos nós de poder estar aqui, Deus, participando desse programa importante. Quero Te louvar, Senhor, por cada pessoa que está agora com o seu celular ligado, participando, e louvar a Deus por cada pessoa, por cada vida da cidade de Cotia. Peço a Tua bênção sobre nós, nos dirija com a Tua graça, e eu Te peço no nome de Jesus essas bênçãos. Amém. E você que está chegando na nossa live, muito boa noite. Já clica, marca o sininho, compartilha. Hoje estou com essa fera, uma das pessoas mais bondosas, mais divinas que Deus podia mandar aqui, sabe? Para falar um pouquinho dos problemas da cidade. Uma pessoa que conhece os problemas da cidade, evangelizando, levando a palavra de Deus em cada canto, conhecendo a dificuldade, cada história, cada centímetro. Você sabe que a oração não tem fronteiras, né? Ela vai aonde Deus quer que vá. E sempre falam, né? Onde tiver uma ou mais pessoas, lá eu estarei. Pastor, uma honra receber Vossa Excelência, Vossa Santidade aqui no Fecha Conta. Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo. Kishi, o prazer é todo nosso. Claro que a gente fica um pouco emocionado, né? Por participar aqui do Fecha Conta. Esse programa é um programa que tem credibilidade, não só na cidade, mas na região. E você está de parabéns. A gente tem acompanhado aqui o seu trabalho, as pessoas que você tem trazido para entrevistar. E, para mim, a honra é dobrada. Eu que agradeço. Isso tudo se fez possível através de um amigo. Confesso para o senhor que eu já acompanhava o seu trabalho. Eu não tinha essa intimidade, sabe? Mas, assim, sabe que Deus faz as coisas certinho. Pastor, antes da gente falar de política, antes da gente falar de religião, eu quero que o senhor volte lá atrás para contar um pouco da sua história. O senhor teve uma infância bem difícil, o senhor que trabalhou como auxiliar de vendas. Vamos contar a sua história lá atrás, onde o senhor começou a galgar cada degrauzinho, quando o senhor começou a falar assim, vou em frente. Sim. Sou morador de Cotia, Kishi, há 49 anos. Na realidade, agora 50, né? 50. Porque no dia 15 de junho, agora passado, completei 50 anos de idade. Meu amigo. Muito obrigado. E assim, cara, vem um filme na minha cabeça, sabe? Porque desses 50 anos aqui, morando na cidade de Cotia, nasci no Hospital das Clínicas, né? E sou morador de Cotia. Os meus pais já eram moradores de Cotia. E é engraçado porque esses dias eu estava na região ali da comunidade do Mandelinha e eu senti assim no coração de gravar um vídeo ali, sabe? Porque ali começou tudo na vida dos meus pais, né? Da minha mãe, dos meus avós. Porque ali, Kirchen, tinha uma olaria, sabe? E ali a minha mãe, de barriga, né, grávida, ela fazia ali, batia tijolo ali naquela olaria, juntamente com os meus avós, né? E era dali que ela levava o sustento para casa, para sustentar a família, para manter a família de pé. E eu sempre digo que o trabalho é o melhor caminho para a gente prosperar, né? Exatamente. E a gente foi se desenvolvendo,
foi buscando conhecimento, algumas oportunidades que vieram para mim e a gente aproveitou bastante. Exemplo, quando eu falo de trabalho, né? Mas antes de chegar nessa parte profissional de trabalho, eu fui vendedor de sorvete. Não fui engraxate em Cotia, mas fui vendedor de sorvete. E eu acho interessante porque vinha aqueles ônibus, né? Que ia para Ibiúna, Tapiraí. Lembro de Tapiraí, para você ter uma ideia dessa época. E eu fazia amizade, porque eu sempre fui bom de fazer amizade. E eu fazia amizade com os motoristas antes de subir nos ônibus para vender ali o picolé. Eu sempre dava o do motorista ali. E o motorista liberava, a gente entrava dentro desses ônibus, vendia o picolé. E assim, sempre trabalhando, sempre buscando oportunidade, né? Depois eu parti para a área comercial. E na área comercial, a gente tem aí uma bagagem grande, né? Na área comercial, principalmente na área de vendas, por causa da facilidade da comunicação. Oratória, né? É um dom que Deus me deu e eu gosto de falar, gosto de... Mas, na verdade, eu falo para o senhor, para levar a palavra de Deus, você tem que falar, né? Então, você não pode ser tímido nem nada. Pastor, e falando assim, e seus pais, né? Seus pais são vivos ainda? São vivos. Inclusive, estão assistindo. Pai, mãe, Deus abençoe vocês, minha família. Como é que foi esse caminho de o senhor chegar até a religião? O senhor ter a escolha da religião, o ser evangélico? Ô, Kishen, eu costumo dizer o seguinte. Nós temos um ditado, e a gente leva isso com muita seriedade, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E assim, foi um caminho difícil para chegar ao conhecimento de Deus. Muita cabeçada, né? Muita guerra, muita luta espiritual, muitos problemas na família, né? Família que não tem Deus, e eu sempre friso isso, a família que não tem Deus como base é uma família que sofre nas garras do inimigo. E a minha família não era diferente. Mas, graças a Deus, a gente encontrou o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, através do meu pai. Meu pai dentro da gabine de um caminhão, meio-dia, dormindo, bêbado. E o pastor, saudoso pastor Isaú, da Quadrangular, na época, ele foi lá, pregou a palavra para o meu pai aceitou a Jesus e ali iniciou a trajetória. E é interessante que geralmente vem através da mulher, né? Mas na minha casa foi diferente. Na minha casa foi através do meu pai. Ele aceitou a Jesus e começou a conduzir a família para os caminhos do Senhor. E eu fui a ovelha negra da família. Eu brigava com a minha mãe, dizia, mãe, eu não quero ser crente, não quero me envolver com pastor. E eu tinha uma visão totalmente deturpada na questão de pastores, que eles faziam lavagem cerebral e aquela coisa toda. É verdade, eu tinha essa impressão também. Mas aí o Senhor me alcançou, essa é a realidade. Na verdade, a gente tem essa visão escutando as pessoas de fora da igreja. Quando você entra dentro da igreja, é uma outra situação. Sim. Você entrega seu coração para Deus, você fica à vontade. Eu fui na Congregação Cristã do Brasil, eu fui até com a minha esposa, cheguei lá e comecei a chorar. Aí lá é ancião que fala, né? O ancião falou, senhor, está bem? Eu falei, não, eu estou bem, eu estou chorando porque eu estou bem. Tirei tudo, sabe, aquele peso das costas. Aquilo foi maravilhoso na minha vida. E eu falo para o senhor, o meu sucesso que eu venho ganhando a cada dia, devagar, cada degrau, sempre é através de Deus. Eu tomo a minha cervejinha, entendeu? De vez em quando fumo meu cigarrinho, mas assim, eu sempre procuro fazer o bem. Antigamente, pastor, a gente sabe, o senhor quando foi jovem também, a gente apanhava na cara, já queria bater de novo. Hoje eu dou as costas, eu aprendi a dar as costas. Eu estou aprendendo e isso quem está trazendo para mim é Deus. Eu fiquei honrado quando a produção fechou uma data com o senhor e falou, nós vamos trazer o pastor Alexandre de Moraes. Eu já fui correndo olhar a sua história e tudo mais. Isso é muito satisfatório para a TV, trazer uma pessoa tão abençoada, uma pessoa que faz o bem. Vamos falar de política? Vamos falar de política. Como é que é unir religião e política? Sim. Como é que foi essa inserção na política na cidade de Cotia? Posso acrescentar também? Deve. Família. Família. Hoje, Michel, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Você colocar o teu nome à disposição,
né, de uma cidade como Cotia, que a gente sabe como é Cotia, né? A gente sabe os embates que existem em Cotia. Descrença política. Então, assim, quando eu saio, vou usar um termo aqui que é bíblico, de trás das malhadas, como fez Davi, né? E veio para frente. Então, assim, eu já tinha mais ou menos noção, né, do que poderia acontecer e como acontecer, né? Mas, assim, graças a Deus, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado sabedoria, tem me orientado, porque fora a minha vida, eu tenho N pessoas, N pastores, bispos, missionários, missionárias, que estão de joelhos dobrados, intercedendo pela minha vida, e eu sei da missão que Deus colocou no meu coração, pois uma promessa que foi feita, Quinchen, há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, Deus falou comigo e disse para mim que iria preparar uma cadeira de destaque para mim nessa cidade e na política. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca empurrei a porta, eu nunca forcei a porta. Na realidade, eu sempre me coloquei no meu lugar e aguardando a oportunidade, porque foi promessa de Deus e eu tinha convicção que uma hora ia chegar, e chegou. E eu estou tendo esse jogo de cintura, muita orientação, tenho pessoas capacitadas na política, eu tenho pessoas que eu me inspiro na política, né? Se você me permitir, eu até gostaria. Deve. Eu tenho pessoas que me inspiram na política. Por exemplo, eu vejo a trajetória política do Cleitinho, que hoje é senador da República, por Minas Gerais. E o que eu achei interessante na vida desse senador, né? A trajetória de vida dele. E o que mais me chamou a atenção, porque antes dele alcançar o êxito, né, de ser um senador da República, ele foi deputado. E como deputado, quando ele ganhou a eleição para deputado, ele voltou na sua origem. Ele foi lá no Mercadão, em Minas, porque o pai é trabalhador. O pai, ele trabalha, eu acredito que até hoje deva trabalhar lá no Mercadão. E ele foi lá no Mercadão abraçar o pai, dizendo para o pai: pai, deu certo, eu quero te agradecer. E ali ele foi aplaudido. E é um cara que me inspira, porque além dele ser transparente, ele é um cara muito direto. E eu me inspiro, né, nessa trajetória política dele, porque ele está provando para mim e para muitos hoje no Brasil que dá para fazer parte da política, dá para se envolver com a política sem manchar o nome, sem manchar a vida e ser referência para outras pessoas que virão depois de nós. Pastor, o senhor, como é um mediador de conflitos espirituais, o senhor também é um mediador de conflitos sociais. O senhor trabalhava como diretor do PROCON. Como é que trabalhar dentro de uma entidade tão importante, né, como o PROCON da cidade de Cotia? Sim. A experiência com o PROCON, o Quinchen, cara, eu posso falar, né? Pode. Eu agradeço Abra muito, o seu coração. eu agradeço muito a esse grande gestor da nossa cidade, o prefeito Rogério Franco. Quero mandar um abraço para ele, para a sua família, pela oportunidade que ele me deu, né? E quando eu fui, como que eu posso dizer? Quando eu fui notificado que eu ia ser diretor do PROCON de Cotia, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Porque o PROCON, ele não é municipal. Ele é um órgão estadual, né? Estadual. Então, o que acontece? É uma parceria, né? É um convênio que tem o Estado com a Prefeitura. E representar um órgão tão importante desse, para mim, foi algo que eu não esperava, na realidade. Mediar conflitos sociais. Sim, porque ali no PROCON, quando eu cheguei no PROCON, existiam alguns problemas dentro do departamento. Da estrutura, né? Sim, e assim, eu fui pedindo graça para Deus com um funcionário, né? Fui pedindo graça e orientação de Deus, como que eu deveria me portar na frente daquele departamento tão importante, e é importante para a cidade. E a gente teve conquistas positivas ali, viu, Quinchen?
A gente trabalhou muito ali no PROCON. Os meus primeiros 4 meses como funcionário ali, como diretor do PROCON, eu procurei colocar tudo em ordem, aquilo que não estava em ordem, eu procurei colocar tudo em ordem e nunca fui parcial. Eu sempre contei com o apoio dos funcionários, né? Sempre contei com ajuda, sempre contei com a orientação, sempre busquei me orientar com pessoas que já trabalhavam lá antes de mim, né? E a gente colocou tudo em ordem. Exemplo, o PROCON de Cotia, ele era um órgão só interno, né? Ele não tinha trabalho externo. E eu, chegando nesse órgão, eu entendi que era muito importante o PROCON ter um trabalho externo. Muita gente não conhece. Às vezes sabe nem o que é a sigla. Os pessoal, mas para que serve o PROCON? O pessoal mais da periferia, com pouco conhecimento. Sim. E aí o que acontece? Quando eu entrei nesse órgão para trabalhar, ele só tinha um trabalho interno. Ele não tinha nenhuma execução de trabalho externo. E fui buscar informação por que não tinha trabalho externo. E o que acontece? Eu fui notificado que o PROCON não tinha fiscal. E hoje, para você ser um fiscal do PROCON, você tem que ter superior completo, não pode nem estar cursando. E dentro desse departamento, o que eu fiz? Como diretor, eu ajustei. Eu busquei funcionários na rede para compor a minha equipe. E tinha na minha equipe, por exemplo, uma funcionária que era que era cargo comissionado, né? Que ela tinha faculdade completa, e também uma funcionária que era concursada. E eu convidei elas para fazer parte. E sem falar, pastor, nas religiões. Sim. São tipos de religião diferentes. Sim. Não é verdade? E aí o que aconteceu? Deu muito certo isso. Eu montei uma equipe top. Uma equipe top. Uma equipe de gente compromissada. E botei, né? Trabalhei a mente deles para que fizessem o melhor. E ali a gente levantou 2 fiscais, né? E aí o PROCON deixou de ser interno e passou a ser externo. E aí vem a cereja do bolo. Quando eu montei essa equipe e botei essa equipe para frente, o que aconteceu? Nós participamos de um sorteio de um carro 0 quilômetro. E eu fui o primeiro coordenador do estado de São Paulo de ser notificado que o PROCON de Cotia havia ganhado um carro 0 quilômetro para fazer o trabalho externo. Que show, que parabéns. Então, para mim foi muito feliz. Eu me lembro da cena ali, quando eu chamei todo mundo, né, depois que a gente encerrou as atividades do atendimento, chamei todo mundo e falei, pessoal, eu tenho uma notícia assim que vocês vão se alegrar muito comigo. Eu estou aqui, estou muito alegre, muito feliz, e eu compartilhei com eles, porque o carro era, de fato, a maior conquista que nós deveríamos conquistar para o PROCON de Cotia, e graças a Deus deu certo. É que fica subsidiando, tudo prefeitura, isso o senhor está correto. Vou mandar um abraço pro pessoal que está na live, ó. Nossa, já tem bastante comentário, hein? Ó, o John Santos está na live, um abraço. Vou olhar por aqui que é mais fácil. Olha lá. O John Santos, eu sou Érica, vamos lá, pastor Helena Araújo, boa noite. Emanuela, Helena Araújo, Luiz Alves, Enoque Ramos dos Santos, pra cima, pastor. Marcos Vinícius de Souza, Claudete Fusão, nossa diretora. André Moraes, Alexandre Rodrigues, Samira Barnabé, Cleiton Alexandrino, Helena, tá bombando aqui, ó. Renato Alexandrino, Luiz Alves, nosso próximo vereador, pra cima, pastor. André Moraes, é parente do senhor, André Moraes? Não. É Moraes, esse, né? Cleiton Alexandrino, o Enoque, Elaine, Cleiton Alexandrino, Cortes Curiosos, parabéns, pastor Alexandre, e nós aqui de Cotia, torcemos por você. Precisamos de gente como o senhor na nossa Câmara Municipal. Professora Irene Prestes passou por aqui, Poder das Mulheres na Política. Sou muito fã dessa professora aí, gigantesca educadora. Vamos lá, professora Irene Perquinte, sou sua fã, sempre é um prazer ver como você conduz entrevista. Aqui, na verdade, não é eu que conduzo, aqui é o brilho dos nossos convidados. O que paz do Senhor Jesus, Pai de Deus, né? Eu já cumprimento a paz de Deus. O Deus é um só, né? Em várias religiões, né? Único. Querido Alexandrino, mandar
Vocês já compartilham essa live, galera. Vocês que estão na live agora, compartilha, manda para um amigo para participar dessa live, que agora nós vamos entrar em vários temas. Vamos começar a falar de política. Pastor, unindo a religião com a política, vamos falar... Ó, a gente sabe que a saúde está com problema, segurança está com problema, mas hoje só se fala em mobilidade urbana. Pastor, eu preciso ir congregar lá em Caucaia. Transporte público, pastor. Vamos falar um pouquinho de transporte público. Sim. Ô, Kinchen, a gente acompanha, como eu disse, né, 24 anos, a gente acompanhando aí a política da cidade. Até deixei de falar aqui em nome da doutora Eunice, né, dentista, foi dentista municipal aqui de Cotia. Foi a primeira pessoa que eu ajudei na política no ano 2000. Né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades que existe hoje na questão mobilidade. Né? A gente sabe que há uma carência hoje. Inclusive, eu quero aproveitar o gancho. Eu estive agora, recentemente, fazendo uma reunião num bairro, lá no Iambuca, né, um bairro de Caucaia. Quem é de Caucaia sabe o que eu estou falando. E uma das reivindicações lá da população lá, que participou comigo daquela 50 reunião, pessoas na live. E o que acontece? Aquele pessoal, eles diziam para mim o seguinte, pastor, você precisa conversar com a vice-prefeita, que agora é pré-candidata a prefeita, para ela nos ajudar, para que o ônibus suba até aqui, melhor dizendo, não é Iambuca, é no Pununduva, fazendo uma confusão. Mas o Iambuca é mais ou menos, meio que parecido. É a mesma dificuldade. Mesma dificuldade. Mas essa em especial foi no Pununduva. E nós fizemos uma reunião lá, conversamos com a população, ouvimos a população, porque eu acredito assim, quando uma pessoa que se coloca à disposição para representar uma cidade, né, o povo da cidade, a gente não tem que escolher o lugar, a gente tem que ir aonde a gente é convidado. E a gente foi lá, a gente ouviu a população, e uma das dificuldades que eles têm é que o ônibus não vai até lá em cima, né? Então, toda essa extensão de Caucaia, viu, pastor? Esse entorno de Caucaia está com uma grande dificuldade de não ter essa baldeação para a área central, né? E qual que é a minha ideia? A minha ideia é debater, né? Com o executivo, né? Chamar para conversar, entender a dificuldade, por exemplo, da empresa que opera hoje na cidade, né? O aumento desse coletivo, do efetivo. Do efetivo. Ônibus de qualidade. Sim. E aí o que acontece? Nós precisamos sentar, precisamos fazer um estudo, né, para ver de fato quais são as dificuldades e tentar amenizar a carência da população. Porque eu penso assim, como foi apresentado naquela reunião, um morador de lá do bairro, já de anos, né, ele disse assim, pastor, o senhor não tem noção, às vezes eu fico aqui com o coração na mão, porque a minha mulher sai 4 horas da manhã todos os dias para ir trabalhar. E o dia que eu entro mais tarde no trabalho, eu acompanho ela, mas o dia que eu entro mais cedo, eu não tenho como acompanhá-la. E ela vai, às vezes com medo, às vezes meio receosa, né? E eu queria que você levasse isso até para o prefeito, né? E eu disse para aquele morador que a gente vai sim, vai levar o conhecimento da Ângela, vai levar o conhecimento do prefeito, sim. Eu acredito que o prefeito tem ideia dessas dificuldades, e o que eu tenho em mente é da gente sentar, conversar e fazer um estudo e tentar entender por que tem essa dificuldade hoje no município. Pessoal técnico, capacitado. Uma coisa que se pode fazer, eu sempre carrego essa bandeira, porque de trânsito eu conheço, e conheço muito, principalmente bastante da nossa cidade. É verdade. Sabe o quê? Fazer a parceria com a empresa ou com as empresas, o quê? Pontos de ônibus. Não, isso vai ficar caro para a gente. Olha, eu vou tirar esse problema da prefeitura, é o seguinte, a empresa vai cuidar do ponto de ônibus, porém, a empresa pode explorar a propaganda. É uma mão lavando a outra, tira esse peso, porque tudo hoje, pastor, tudo hoje é assim, nós pagamos os impostos, concordo, mas tudo hoje é a prefeitura, é a prefeitura, é a prefeitura, é a prefeitura. É uma carga muito grande. Tem a obrigação, sim, de cuidar do cidadão por causa dos impostos, mas assim,
Estudos se fazem necessários. Sentar com as pessoas se fazem necessidade. Eu tenho uma vizinha minha, ela é até aqui do KM26, eu falei porque, além de ser uma tarifa de ônibus uma das mais altas da região, tem que ficar fazendo baldeação para ir para Caucaia. Sai daqui, né, ela vai até Caucaia orar. Ela vai lá congregar. Ela sai daqui para você ver como para Deus não tem distância, né? Não tem. Não tem distância. Ela poderia congregar em uma igreja próxima e falar assim, não, mas desde criança eu congrego lá, não é porque eu mudei para cá que eu vou deixar minhas origens. Então ela pega ônibus e ela vai congregar lá em Caucaia. Eu acho isso lindo. Pessoa, é uma amiga minha, mas já é de idade, sabe? Você vê uma pessoa, não tem carro e vai. Ela sempre fala, o problema nosso é que os ônibus sempre estão lotados. E tem que ter educação no trânsito, tem que fazer o quê? Respeitar os idosos. Sim. Pastor, falando em mobilidade urbana, a gente vê assim, o pessoal bate, a gente está num crescimento exponencial, a gente vê aí as calçadas. Você vê que precisa ter estudos, né, como a gente estava conversando nos bastidores que o senhor falou, estudos para poder o quê? Viabilizar os PCDs. Você vê um cadeirante no centro de Cotia hoje, não tem condição de andar. Não tem condição de andar. Tudo bem, os comércios pagam impostos, mas assim, a gente tem que reverter isso aí, fazer parceria com os próprios comerciantes para amenizar esse impacto, porque a gente tem uma cidade de 167 anos, eu estou na colinha do pastor aqui, ó, 167 anos de crescimento. Sim. E assim, as ruas são as mesmas, só estão asfaltadas, com placa e pintada. Um semáforo, alguma coisa. Hoje a gente precisa viabilizar. E Deus abençoando, eu sei que Deus vai tocar, né, o coração. O senhor se projetando na nossa, cuidando da gente na nossa Câmara Municipal. Eu quero mostrar para o senhor um projeto de estudo que eu tenho. Sim. Mostrar para o senhor, porque é através do vereador, né, que a gente consegue chegar ao teu executivo. Não sou pré-candidato, gente, não sou candidato, mas assim, as ideias boas a gente tem que levar até as pessoas boas. Mobilidade urbana, vamos falar um pouquinho. Ó, mobilidade urbana, puxa o quê? Segurança pública, né? Vamos falar um pouquinho de segurança pública, pastor. Sim. Bom, eu tenho visto como Cotia desenvolveu na realidade, né? Cresceu demais, né? 274 mil habitantes hoje em Cotia, uma extensão aí de 323... Quase 24. Quilômetros quadrados. E assim... Hoje você pode perceber que Cotia, o prefeito acertou. Fala mais uma vez aqui no nome do prefeito. Ele acertou quando ele trouxe os totens, né, para a cidade de Cotia. É um elemento inovador, né? Já sai na frente. Sim, inovador. E o que eu penso? Eu acredito que a gente tem que botar para frente aquilo que de fato deu certo na cidade. Exemplo, a nossa guarda municipal, a nossa amada guarda municipal e respeitada guarda municipal. Eu já levei para a Ângela, estive numa reunião com a Ângela, um psicólogo, né? Ele está montando um projeto, né, para apresentar para a Ângela, e é um projeto futuro, mas é um futuro aqui bem breve, né? Futuro próximo. Isso, futuro próximo. Para dar essa assessoria psicológica para a Guarda Municipal. Na realidade, vai incorporar na Guarda Municipal esse trabalho. E eu acho importante, eu acho excelente. Nós tivemos aí, em fevereiro, aquele caso trágico, né, que aconteceu na Guarda Municipal, sim, que o que o senhor está falando vai de encontro que eu falo, que é a saúde mental dos nossos servidores. Sim, até porque, Kinshen, quando você sai da sua casa, né, para você cuidar do patrimônio municipal, para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas que às vezes você dá a sua vida para pessoas que você nem conhece. Então esse funcionário, ele precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado, ele precisa ter um olhar diferente. E eu acredito hoje que a nossa guarda municipal é bem amparada. E o que eu posso imaginar futuro, né? A gente fazer, sim, estudos, verificar qual é a maior necessidade mesmo dos profissionais. Né? Plano de carreira. O Kirchen, eu acredito que hoje
essa corporação da Guarda Municipal, ela deve ter efetiva, ela deve ter mais de 300 funcionários. Homens operacionais, né? Homens operacionais. Eu também não sei muito essa base, mas eu acredito que deva ter mais. Eu tô procurando aí muita coisa, porque eu tô falando da minha cidade e defender esses guerreiros que não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem frio, não tem calor, sol. Não tem chuva e sol. Eles estão dando aí a vida deles para defender o patrimônio municipal, a nossa cidade, os moradores da cidade. E tudo aquilo que for bom, que eu entender que é bom. Exemplo, esse trabalho, esse planejamento, né, que está sendo já idealizado para apresentar para o executivo depois, é funcionário que trabalha na cidade, é concursado na cidade, psicólogo, inteligente, e é pastor também, viu? Além dele ter a teoria, né, a prática, porque trabalha, ele também tem o lado espiritual dele, que ele vai poder usar bastante para trabalhar com a Guarda Municipal, e você pode ter certeza que vai ser estouro e vai dar muito certo isso aí, e vai ser muito bom para a nossa cidade. E o detalhe, pastor, é que nós, homens passíveis de erros, a gente só vai buscar a Deus quando a gente está precisando. A gente não agradece por essa luz que está aqui, por esse copo de água. Oh, meu Senhor, eu agradeço a tudo. Senhor, obrigado por mais um dia. Eu vejo as pessoas falar assim, não, eu estou aqui, tipo, vai buscar a Deus assim, casamento, perdeu o casamento, né? Brigou em casa, aí que ele vai procurar Deus. Por que não preparar o coração para evitar esse tipo de conflito, não é verdade? Sim. Pastor, a gente está falando em segurança pública, o senhor falou da saúde mental. Por que não? Eu sei que antigamente tinha em Caucaia a capelania, eu não sei nem se tem, eu acho que não tem mais, a capelania da Guarda Municipal, que pode atender não só guardas municipais, efetivo, como trânsito e outros. Um projeto, um estudo de Vossa Excelência, de fazer uma implantação assim, de evangelizar, trazer a palavra do Senhor, que é o conforto maior hoje. Quando você está com conflito, a gente não quer pensar, mas a gente tem que canalizar e pensar em Deus. Algum estudo ou pensamento de montar um centro para atender os funcionários, tipo levar a religião para os funcionários, porque hoje está faltando religião também. Sim. Inclusive, você está falando ali, os assessores estão anotando ali já, que é uma ideia, é um projeto, e o que é bom a gente tem que botar para frente. Eu acredito, Kinchen, que Deus ele tem que estar em todos os lugares e em todas as pessoas, né? Eu acredito que quando você tem o amparo do Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode ter certeza, irmão, para você tropeçar e cair, vai ficar muito mais difícil. Porque é o que eu disse para você, você falou uma coisa importante, o plano de carreira, né, da Guarda Municipal. Poxa, Cotia é uma cidade que tem um orçamento, né, e segundo as informações que a gente está adquirindo... 1,4 bilhões, eu me corrija, é o que o pessoal fala, eu não sei. E posso dizer, se continuar crescendo do jeito que está crescendo, se continuar nesse caminho, eu acredito que para bater 2 bi é mais um ano aí, a gente deva estar com um orçamento aí praticamente de 2 bi anual. E eu digo para você, a cidade cresce, né, mas as pessoas também crescem junto com a cidade. E o plano de carreira, a gente escuta muito isso, até dos próprios guardas. Eu tenho guarda municipal que hoje tem aproximação, sempre tem conversado. Abriu esses dias, eu tenho até um guarda, não sei o que, abriu o coração dele para mim esses dias. E eu disse para ele, eu falei para ele o seguinte, olha, é muito importante o que você está me falando, porque em cima daquilo que você está me falando, você não está falando sendo de fora, você é de dentro. Então você vive ali, você vive a sua vida, parte da sua vida está ali. E você me trazendo isso é importante, porque quando eu for levar qualquer ação que seja referente à guarda municipal, eu vou levar com respaldo de pessoas que está dentro e que de fato vive e está ali vivendo o dia a dia no trabalho ali, e ele está me passando. Ele está me passando porque ele está dentro. Então isso é importante, ouvir de quem está dentro de fato, para a gente aqui de fora tentar enxergar um caminho, uma estrada para a gente chegar no objetivo final, que é de fato
dar um suporte aí bem maior para a Guarda Municipal da nossa cidade. Isso aí, para o trânsito também, para o nosso departamento de trânsito também, efetivo pequeno. Pastor, como é que é a gente levar a palavra do Senhor para uma secretaria tão importante, tem muitos funcionários, pedagogos, diretores, falar de educação. Vamos levar a palavra do Senhor para a educação agora. Sim. Olha, a educação, Kishin, a gente tem hoje, se não me falha a memória, a gente tem 103 escolas municipais hoje. E se você for contar escola municipal e escola estadual, nós devemos ter com as particulares 173 escolas hoje no município de Cotia. E isso eu tenho falado, eu tenho debatido com mães, né? Eu tenho falado que o maior caminho e o melhor caminho é você levar também a parte espiritual para dentro das escolas. Eu fico imaginando, Kishen, eu num pátio de uma escola municipal com 400 alunos, depois que eles tiveram ali a merenda, né? Que depois deles se alimentarem, e eu me vendo ali 400, 500 alunos sentado ali naquele pátio, porque no tempo que eu estudava no Batista tinha isso, né? E eu ali sentado falando para aqueles alunos da rede municipal a importância deles ter Deus como princípio de tudo para a vida deles. Exatamente. Né? Imagine uma criança, ela levando para sua casa uma informação dessa, né? Um panfleto que ele recebeu, uma mensagem bíblica que ele recebeu, e às vezes o pai e a mãe dentro de casa, às vezes a gente não tem noção de como eles estão. E de repente, através daquela criança chegando lá com uma mensagem bíblica, com uma mensagem de Deus, e Deus entrando naquele lar, entrando naquela casa, e aonde tinha turbulência, aonde tinha guerra, Deus estabelecia ali a paz e o conhecimento do caminho. Servir a Deus é a melhor coisa que existe. Servir a Deus e com a ferramenta que é a educação, isso transforma qualquer sociedade do mal para o bem, né? Sim, e se você for observar, hoje, com os celulares, né, a tecnologia avançada, celular, hoje criança tem celular na mão, e quando você fala de criança, eu tenho uma ideia, e tenho um público também, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que você vai entrar no assunto. E eu tenho assim algo que está dentro do meu coração para realizar, e acredito que, se Deus nos permitir, nós vamos colocar isso. Eu quero dar os parabéns também para o nosso ilustríssimo Rogério Franco. Quero mandar um abraço para a nossa pré-candidata Maluf, na qual o senhor faz a base, né? É verdade. Beijão, mulher guerreira, sofrendo a maior pressão, né? Porque homens são machistas, não querem mulheres na política, mas eu sou a favor de mulheres na política. Pastor, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, que foi a pandemia, e assim, tirou todas as crianças da escola, e foi improvisado, sem estudos, sem apoio técnico, a educação pelo telefone. Teve algumas aulas virtuais e tudo mais. Eu achei isso aí fantástico, porque assim, não deixou totalmente. É lógico que perderam muita bagagem. Sim. Mas isso a gente não pode colocar a culpa no gestor. Isso aí foi um problema global que aconteceu na educação. Pastor, falando em educação, vamos levar a palavra de Deus também para a juventude, evangelizar. O pessoal fala o seguinte: esporte transforma, é muito importante, são ferramentas. Pessoal, eu escuto gente falar, por que o prefeito construiu um estádio? O esporte transforma. Você tira com o esporte, você tira o jovem da rua, mas assim, a igreja, que é uma coisa que não se gasta, né? Você pregar a palavra, evangelizar os jovens. Como é que é esse trabalho que o senhor faz com os jovens, pastor? Hoje, na realidade, o esporte ele precisa estar em todas as classes sociais. Esporte é saúde. É saúde. E quando eu levo uma atração, por exemplo, e apresento para o povo evangélico, tá? Uma atração, porque quando se fala no Brasil de esporte, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Futebol. Futebol. Né? A terra do futebol. Apesar que nós estamos deixando de ser, né? E fomos ensinar, né? Nós fomos ensinar. A nação do futebol. Mas vamos lá. Quando se fala de esporte, a
primeira coisa que vem na nossa mente é o futebol, né? E claro que tem muita gente que não pratica o futebol. Mas quando eu falo de esporte, eu falo de implantar. E eu acredito que as instituições religiosas, os nossos líderes maiores, eles deveriam se atentar a isso, sabe? Incentivar o jovem a praticar uma caminhada, né? Poxa, você sair de manhã, às vezes até com o cachorro, né? Eu vejo isso, muita gente acorda cedo e dorme muito tarde, e aí às vezes a gente está de manhã na caminhada, já na jornada, e a gente vê lá o pai, às vezes a mãe, às vezes o filho, a família toda caminhando com o cachorro ali, e praticando esporte de manhã, e eu acho isso importante. Por quê? Porque tira o sedentarismo. Por exemplo, para mim, que sou um ministro do Evangelho, né, que prego o Evangelho, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu uso muito as cordas vocais, o pulmão. Então, por exemplo, se eu estou com os pulmões danificados, a minha voz não vai ter a força que, de repente, eu preciso para expor um sermão. Então, o que acontece? O esporte é essencial, a própria ginástica, né? Desde que eu entendo que algumas instituições podem observar e dizer, mas é muito escandaloso. Mas, gente, hoje tem vários tipos de roupa que dá tanto para as mulheres da igreja, as irmãs da igreja, os jovens da igreja, participar, fazer o esporte físico, buscar saúde mesmo físico, porque quando você fala de esporte, você não está falando só do corpo, você não está falando só do físico, você está falando também da saúde mental. Esporte também é bom para a saúde mental. E às vezes eu tenho um esporte que eu gosto, vou até abrir aqui, né? Eu gosto de praticar a pesca esportiva. Show de bola. E desde pequeno, Kirchen, a minha filha, quando ela tinha 2 anos de idade, eu comecei a levar ela junto para pescar comigo. E aí, no fim, a minha esposa também pegou gosto. Inclusive, quero mandar um beijo para minha esposa, minha filha, elas estão assistindo. A Letícia, a Heloísa. Amo vocês. Vocês sabem que vocês duas são as pessoas mais importantes para a minha vida aqui. E elas também pegaram gosto pela prática da pesca esportiva, aquele pesca e solte, né? E assim, algumas vezes eu dizia para minha esposa assim, eu falei assim, hoje você não vai, amor. Hoje você vai ficar, porque hoje, além da pesca, eu quero ter um particular com Deus. E eu sentado ali, às vezes, meditando, sabe? Show de bola. Falando com Deus, reabastecendo, né, as baterias para enfrentar os embates, as guerras. E assim, experiências assim, extraordinárias com Deus. E ela entendia, e algumas vezes ela não ia. Ficava brava, viu? Porque não ia. Mas quando eu voltava cheio de coisa, com a mente bem limpa e assim, com propósitos novos, e sempre deu certo e foi uma bênção, graças a Deus. E está sendo até hoje. Eu não vejo a hora de acabar essa correria, essa loucura toda, que eu vou ficar pelo menos 3 dias lá em Goiás, viu? Refletindo. Lá em Goiânia. Vamos entrar na saúde. O pessoal fala da superluta, concordo plenamente. Saúde tem problemas, mas não é só Cotia, são várias cidades. E a gente tem um diferencial porque nós somos referência. Então, o que acontece? Atendemos São Roque, Vargem Grande, Carapicuíba. Então, atendemos toda a região. Então, dá essa... Lógico, melhorar a qualidade do serviço de saúde se faz necessário. Sim. Vamos falar um pouquinho, professor, dar uma pinceladinha sobre saúde pública. Sim. Olha, eu acredito, Quinchen, que a saúde ela é reclamada no Brasil, né? No Brasil todo. O pessoal fala, quando fala é Cotia, não, é geral. No Brasil todo. Então, assim, saúde nunca foi barato, né? E algumas vezes a gente ainda tem pessoas em Cotia que perguntam para mim, nos dias de hoje, por que fechou o hospital de Cotia? Por que o prefeito fechou o hospital de Cotia? O pessoal faz essa ligação, faz essa ligação. E aí o que acontece? A gente, como tem um pouco de conhecimento de gestão, o que eu digo para as pessoas? Primeiro, não foi o prefeito que fechou, não foi a prefeitura
que fechou o Hospital de Cotia. O Hospital Tanto de é que o Cotia, prédio é de Cotia. Sim. O prédio do mas a Hospital de Cotia, administração a administração não é daqui. é estadual. É estadual, Tá. exatamente. E aí o que acontece? As pessoas não têm noção quanto custa para você manter um hospital aberto. Então, quer dizer, eu acredito aí que um hospital, assim, na ignorância, né? Mas é muita grana para você manter um hospital hoje aberto dentro de uma cidade como Cotia. Então, o Estado assumiu a responsabilidade da administração do hospital, né? Tem feito lá, eu acredito que o atendimento lá, né, hoje, são aqueles emergenciais. Mas, assim, eu tive ontem, eu estive lá visitando uma criança de 2 anos e 6 meses que estava internada lá. Hoje ela foi transferida para Itapecerica. E a mãe daquela criança disse para mim que o sentimento que ela estava num hospital particular. A atenção dos médicos, o carinho dos médicos com a mãe e com a criança, né? E aquilo ali para mim ficou gravado no meu coração, porque nem todo mundo fala bem. Exemplo, hoje nós temos várias reclamações, e eu fui pesquisar isso, qual o maior índice de reclamação hoje na cidade de Cotia. E eu descobri que é no atendimento. Quando o munícipe chega no posto de saúde ou na UPA, né, para ser atendido. E, às vezes, ele não é bem compreendido no atendimento, né? E eu acho assim, analisando o contexto desse atendimento, a gente sabe que uma boa parte dos funcionários são funcionários de indicação, né? São funcionários que são indicados para trabalhar lá. E eu, analisando isso, Quinchen, o que eu entendo? Quando eu vou indicar um funcionário para exercer uma função, para trabalhar no município como Cotia, por exemplo, como servidor público, num departamento como a saúde, eu tenho que indicar uma pessoa que tenha pelo menos qualificação para trabalhar naquele cargo. Exatamente. Eu não posso indicar, mas eu vou indicar lá porque eu tenho compromisso com uma família que é grande. Pô, a família é grande, legal, interessante, importante, mas a pessoa não é qualificada. Exatamente, perfeito. E aí o que acontece? O que eu penso? Cotia hoje tem muitas escolas técnicas de enfermagem, muitas escolas. E qual que é a minha ideia? É propor parceria dessas escolas técnicas com a prefeitura de Cotia. E como que vai ser essa parceria? Exemplo, um aluno que está estudando numa escola técnica de Cotia, com 60% do curso já concluído, eles façam estágios na UPA, supervisionados, exatamente, nos postos de saúde. Por quê? Porque ele está estudando para ser aquilo ali. E já está aprendendo na prática. Exatamente. E aí o que acontece? 60% do curso concluído, ou melhor dizendo, 60% do curso concluído vai fazer estágio, 100% do curso concluído. Qual que é a proposta? A prefeitura contratar esses funcionários. E por quê? Porque são de Cotia. Então, quer dizer, eles estão estudando em Cotia, vão trabalhar em Cotia e vão ganhar o salário para sustentar a família de Cotia. Eu sou a favor disso e eu acho isso importante. Eu acho interessante. Aí você poderia falar assim, mas Quinchen, mas pastor, você não está assim buscando se prejudicar futuramente, de repente uma pessoa que você vai indicar lá? Não, na realidade não. Eu tenho que me enquadrar no sistema que já foi adequado. E se eu tiver que indicar qualquer tipo de funcionário amanhã para representar o executivo e a Câmara Municipal, eu tenho que colocar um funcionário qualificado à altura do cargo. E daqui do município. Sim, e do município, perfeito. Com certeza. Pastor, vou pedir para o senhor tomar uma aguinha, porque você viu, nós somos sem pausa. Preciso para o senhor tomar uma aguinha, para a gente falar dos nossos apoiadores. Quer comer o melhor sushi da região de Cotia? Do eixo, do centro-oeste, aqui que é a nossa Cotia? Está aqui pertinho, no Parque São Jorge, Rua Caran, número 150. Tigu Sushi, melhor delivery de japonês da região. Telefone
é o 9-1439-2331. Pediu lá, quem vai atender você é o Gustavo, o Ianzinho, que é meu filhote, ou a dona Doroteia. Vai lá, tem o poke, tem os combinadinhos, show de bola. Pediu, chegou. Falou no cupom Fecha a Conta, nas compras acima de R$100, você ganha 5% de desconto. Falar para vocês, eu sou a favor da pessoa de bem ter a sua posse ou o seu porte de arma. Tem uma empresa aqui há mais de 15 anos que cuida para você, atirador esportivo, ou você que quer ter, né, a posse na sua residência, a CAC Cotia desenrola para você. 119-8058-1111. Quer comprar um carrinho no boleto, na parcela, na promissória ou na aprovação de crédito? Quer comprar uma bicicleta, um barco, uma lancha, um caminhão? Salá. Entre em contato com ele, 11 96614 2774. Falar para vocês, melhor pinga de Minas? Sim, nós temos pingas boas em Minas, mas a melhor pinga é do Paraná. Cachaça bagaceira. Tem a tradicional, né? A branquinha, e tem aquela amarelinha. Eu falo para você, eu tenho uma em casa, de vez em quando eu vou lá e dou um golinho só para abrir o apetite. Entre em contato com a Claudete lá no 11 98640 4997. Nas compras acima de 4 garrafas, cupom Fecha Conta com 5% de desconto. Quer gravar para sempre, através do desenho, o nascimento do seu filho, a foto da sua esposa, do seu casamento, uma passagem brilhante da sua vida? O desenho não se faz através das mãos, se faz com o coração. Salve o Desenhos, entra ali no Instagram, Salve 47 Desenhos, telefone é 11 966 38 7378. E por fim, nada mais, nada menos, Grupo Flor de Lótus, né? Portaria, escolta VIP, empresa aí que cuida do melhor patrimônio, que é o quê? A família, a sua vida. Então entra em contato lá com o Rodrigo através do telefone 11 91245 9290. Faça o seu orçamento, cobrimos qualquer orçamento. Somos com essa eminência, esse ilustríssimo amigo meu. Aprendi a gostar de você através do seu coração, da sua forma de expor a palavra de Deus. Isso é muito impactante, porque assim, às vezes nós vemos pessoas pregando a palavra de Deus, e às vezes nós vemos Deus incorporado pregando a palavra de Deus. É um diferencial muito grande. A gente estava falando de saúde, vou mudar só um pitaquinho, que eu queria que o senhor incluísse, que o senhor falou do centro, né, de atendimento ao idoso, para tirar os idosos. Achei fantástica essa ideia, tirar os idosos da fila, montar, porque a gente já tem a clínica para as crianças, o pronto-socorro para atender as crianças. Por que não ter? Que seja uma clínica menor, né? A gente vai adequando ela, mas esse é um projeto, uma ideia, né? Não podemos falar em projeto. Sim. Uma ideia muito brilhante de Vossa Excelência. Sim. Eu acredito muito. A Bíblia diz que a força está com os jovens, porém a sabedoria está com os anciãos. E quando eu olho para um idoso, eu não estou olhando simplesmente para uma pessoa idosa, eu estou olhando para uma pessoa que tem história para contar, né? Tem histórias para contar. E o que acontece, Quinchen? Eu acho gratificante porque eu tenho idoso na família, né? Eu tenho idoso na família e é importante demais a gente olhar. E esse centro de idoso, isso aí já vem sido construído, né? Na cidade. Eu acredito, exemplo, mais uma vez falando aqui do prefeito, ele acertou quando ele exterminou, na realidade, né, as vagas das creches. Não tem mais vaga em creche, né? Existe sim, existe às vezes uma vaga que saiu para uma mãe que é num local que de repente não é tão adequado ao desejo dela, mas vaga tem, e eu tenho acompanhado isso e eu tenho visto isso de perto. E assim, quando você pega um idoso que vai buscar auxílio, principalmente na saúde, o idoso, ele só vai quando ele de fato precisa mesmo. Eu tenho idoso na família e eu sei o que eu estou falando para você. Então, quando o idoso chegar, ele precisa sim, ele precisa ter prioridade, né? Atendimento diferencial, verdade. Diferenciado, assim, tratar com zelo, sabe, com carinho, de alguém que já plantou muito, né? Eles que nos fizeram, sim, não é verdade? Fizeram, nossos pais. E a gente existe hoje por causa deles, e eles têm que ter prioridade. Eu acredito que em todas as áreas, aí a gente pode falar aí de todas as áreas, eu acredito que quando eu
trago o idoso e digo para esse idoso que ele é preferencial, na minha vida e no meu coração e no meu projeto, meu amigo, não tem como dar errado. Você pode acreditar. Ele vai se sentir abraçado, ele vai se sentir ouvido e não tem como dar errado. Vai dar certo. Pastor, hoje você tem uma parceria gigantesca com uma mulher que vem à frente, né? Pré-candidata à Prefeitura da cidade, a nossa ilustríssima querida Ângela Maluf. Uma parceria com uma... A mulher é divina. A mulher, Deus deu o dom dela de dar a vida, né? Não, o homem não dá a vida, quem dá a vida é a mulher. A mulher, ela tem mais um tete de dar o carinho, dar o amor, pregar Deus, sem às vezes ter o conhecimento da Bíblia. Mãe faz tudo. Essa parceria que Vossa Excelência fez com a nossa queridíssima Ângela Maluf, projetos voltados, você fica a força das mulheres, né, pré-candidata, projetos não, pensamentos, né, voltados para as mulheres que estão ganhando espaço e têm que ganhar espaço na política da cidade. Sim. Bom, falar da Ângela é falar do coração, né? A Ângela, ela me surpreendeu muito, sabe, em alguns encontros que a gente já teve, né? Eu venho acompanhando a Ângela já tem um tempo, e a representatividade da Ângela hoje, o que a Ângela representa para o município hoje. E falo para você, ela me inspira, viu? Porque a Ângela, quando a gente conversa com ela e ela começa a expressar do coração dela mesmo, a maneira que ela chegou em 85 aqui na cidade de Cotia, né? E aonde ela chegou e aonde ainda vai chegar, inspira a gente também, né? Por quê? Porque você vai observando a conduta da pessoa e o tempo que a pessoa vem plantando, vem projetando algo, e hoje ela está vivendo, e acredito que se ela tivesse aqui, eu perguntasse para ela, como um entrevistador aqui, se ela tivesse há 10 anos atrás noção do que está acontecendo com ela hoje, jamais ela ia falar, com certeza ela falaria que não. E a Ângela é muito coração, né? Ela é muito coração. Eu vejo a maneira que ela trata as pessoas na rua, tenho acompanhado nas caminhadas, e eu vejo a maneira que ela aborda, né, as pessoas, né? Sempre com um sorriso, sempre olhando no olho. E isso me transmite segurança. Uma pessoa que fala comigo olhando no meu olho, ela está dizendo para mim que o que ela está falando é verdade. E a gente sente quando a pessoa está de fato ali no coração, na alma mesmo. E assim, o que me deixa mais feliz, que ela está feliz com tudo isso que está acontecendo com ela. Ela está curtindo cada momento, cada caminhada, cada visita, cada agenda. E eu sinto isso, que ela está curtindo bastante como eu. Primeira vez dela como pré-candidata a prefeita, primeira vez como pré-candidato a vereador. E vou dizer, Kirchen, sabe o que acontece? Para quem não sabe, a gente não começou hoje, a gente já tem aí um caminho, né? Como eu disse, desde o ano 2000, a gente ajudando vereador, a gente ajudando o prefeito, trabalhando com deputado estadual, deputado federal, como cabo eleitoral, como coordenador de equipe, coordenador de campanha, como foi a de 2016 e 2020, e experiências que a gente adquiriu. E a Ângela, ela está nessa vibe. Ela na realidade, ela se preparou, né, sem dar rasteira em ninguém, sem dar chapéu em ninguém, entendeu? Ficou esperando a oportunidade chegar. E uma frase que a Ângela fala que não me sai do coração, desde a primeira vez que ela me falou. E eu tenho certeza que ela vai cumprir isso. Ela disse assim: pastor, eu preciso devolver para Cotia o que Cotia me deu. Exatamente, perfeito. Então, essa frase não sai do meu coração e desejo sucesso para a Ângela e bora juntos. Mandar um abraço especial aqui, está na live com a gente, 3 vezes vereador na cidade de Ibiúna, presidente da Câmara e pré-candidato lá na cidade. Quero mandar um abraço para o ilustríssimo vereador, o Charles. Um grande abraço aí, vereador da cidade de Ibiúna, com a gente na live, hein? Grande abração. Vossa Eminência, fala assim, o pessoal fala, nossa, Vossa Eminência, assim, porque assim, a Bíblia é a maior união de livros mundiais.
traduzido em todas as línguas, né? É o único O livro mais vendido no mundo. o livro mais vendido no mundo, é o livro que tem as maiores histórias, né, de vitórias do bem contra o mal, né? Eu queria que Vossa Excelência incluísse isso, porque assim, a gente tem uma cidade grande, populosa, com todos os problemas, mas a gente é rico em cultura. Vamos falar um pouquinho de cultura. O Kishen, eu tenho falado muito, mas muito mesmo, nas minhas caminhadas, com as pessoas na rua, né? E às vezes a gente tem um público-alvo, né, que a gente quer atingir, né? Que é o público de 15 anos até 21 anos. Que é aquele público que está saindo do segundo grau e quem tem condições de fazer uma faculdade, ele vai fazer a faculdade. E quem não tem que esperar a maioridade, né, para começar a procurar emprego, né? E eu acho assim, a cultura, ela é uma porta. Os artistas que existem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, foi através, por exemplo, de uma peça de teatro. E eu achei interessante, nós tivemos um encontro agora com líderes religiosos, essa semana agora aqui, na segunda-feira passada. Segunda-feira. E eu achei muito importante quando foi colocado à disposição, por exemplo, Cotia, pela primeira vez na história, vai ter um teatro, né? Que show de bola. A gente sabe que antigamente tinha aí um teatro, já existia um teatro em Cotia, mas como eu não participei, então eu vou falar do que está sendo projetado agora, né? Na Guido Fecchio, se não me falha a memória, né, existia ali um teatro antigo, mas eu quero falar do que está sendo projetado agora. E vai ser incorporado como que eu falo aí? Nesse governo? Não, agora o teatro, melhor dizendo. E assim, muitas peças. E o que eu achei mais interessante é que lá vai estar aberto até para as igrejas. Exemplo, tem igrejas que tem encontro de corais. Por exemplo, a igreja que eu frequento, ela tem coral. Então, por exemplo, eu já vi encontro de corais, né? Outras igrejas que são convidadas para vir participar na cidade de um encontro de coral. E cada denominação vem com o seu coral. Então, vai ser interessante. Por exemplo, um festival de bandas, né? De orquestra. Inclusive, eu tenho um irmão, amigo, parceiro, que é um grande maestro, Osieles. Eu acredito que ele deva estar assistindo. Mandei o convite para ele. Se tiver, um abraço, meu amigo. E assim, ele hoje é maestro de uma grande orquestra, de uma grande igreja. E assim, por exemplo, eu acredito que ele ficaria muito feliz se ele pudesse trazer a orquestra da igreja dele para fazer uma apresentação no Teatro Municipal de Cotia. Encontro religioso. Encontro religioso. A gente tinha caminhada para Jesus aí, que reúne todo mundo, sabe? Palestras, sabe? Sim. Usar o teatro mesmo. Sim. Fazer, sabe o quê? Com que as pessoas não vá pegar um cinema, vá lá no cinema em São Paulo. Cultura. E outra, cultura também traz as bibliotecas, que a gente precisa ativar. Eu passei na frente da Biblioteca Batista Cepelos, eu olhei, tinha uma pessoa lendo um livro, eu falei, nossa, tanta riqueza, e as pessoas, de graça, as pessoas não aproveitam, né, professor? Por exemplo, eu tenho também comentado com as pessoas, na questão do desenvolvimento aí do trabalho do teatro, fazer os workshops. Eu tenho um pessoal que, assim, são várias áreas diversificadas, né? Por exemplo, cabeleireiro, advogado, engenheiro, psicólogo, dentista, então assim, barbeiro, manicure e pedicure, e é algo que eu venho implantando na mente das pessoas e no coração. Exemplo, o vereador no seu bairro, né? Um projeto, o vereador no seu bairro, vamos lá, o que ele vai fazer? Ele vai para um bairro carente e vai levar esses profissionais. Por exemplo, o advogado para dar uma orientação jurídica, um advogado criminalista, um psicólogo, um dentista, por exemplo, um manicure e pedicure, um cabeleireiro, um barbeiro. Então, assim, um dentista, como eu disse, né? Então, eu tenho esse pessoal que está por trás de mim.
e que quando eu conversei com eles pessoalmente e propus essa parceria, de prontidão, eles aceitaram. 6 advogados me acompanham hoje. 6 advogados. Eu tenho hoje uma gama de gente que está acreditando, empresários que estão acreditando naquilo que foi tratado com eles, que foi conversado com eles. E o interessante, quando eu falei desse projeto, né, de ir para os bairros carentes para fazer o trabalho social, não só dar o corte de cabelo ou a unha, não, mas dar uma palestra para esses adquirirem jovens, conhecimento, né, de 15 a 21 anos. Por quê? Que é aquela fase da indecisão, né? Como eu disse, se tem dinheiro para fazer a faculdade, faz. Se não tem, o que acontece? Tem que esperar a maioridade chegar para começar a mandar currículo para trabalhar. E esse jovem está perdendo de ganhar dinheiro. Porque se ele vai num projeto social como esse, e ele senta lá na cadeira para cortar o cabelo, e ele dá ouvido para o profissional que está cortando o cabelo dele, o que o profissional vai fazer? O que o profissional vai falar? Ele vai incentivar aquele jovem a fazer um curso de cabeleireiro. Exatamente. Por quê? Porque para ser um cabeleireiro hoje, Kinchen, ele monta lá na garagem da casa um espacinho, uma cadeira, um espelho, um lavador. Já se vira. E aí sabe o que acontece? O mais barato, R$30. Exatamente. Se ele cortar 10 por dia, é 300. Para quem é bom de matemática, multiplica 300 por 26 dias. Sabe quando que ele vai se preocupar em mandar um currículo para uma empresa? Nunca. Exatamente. Ele vai fazer o horário dele, vai fazer o orçamento dele, vai administrar o dinheiro dele, o tempo dele, e você pode ter certeza, se a gente conseguir implantar isso na cidade, com a ajuda do executivo, claro, que sempre a gente vai precisar, né? E a gente chegar nos bairros mais carentes. E se cada bairro a gente conseguir colocar na mente desses jovens, né, que às vezes está no celular, às vezes está na frente da televisão e deixando de ganhar dinheiro, se cada bairro que a gente for, desses 200 mais de 200 bairros, mais de 200 bairros da cidade, se a gente conseguir implantar na cabeça de 2 pessoas, de toda aquele aparato de gente que a gente vai atender, você pode ter certeza que eu vejo progresso nisso aí, e isso aí é muito importante, a gente vai levar à frente. Podem acreditar. Pastor, você vê, ó, quando o papo é gostoso, voa, né? Até esquecemos dos nossos amigos na live. Pastor, a gente tem bagagem aqui para falar com o senhor aqui, 2, 3 dias de live. Eu queria que o senhor entrasse aqui, para a gente dar um encerramento esplêndido, para falar no que o senhor é expert. Religião, evangelizar. Vamos contar um pouquinho de religião e as suas ideias, né, para projetar a religião, levar o conhecimento da Bíblia através das crianças, dos idosos, das pessoas, ser o pastor de ovelhas. Sim. O que acontece? A gente vê isso na prática, né, todo dia. E às vezes eu acho interessante porque às vezes a gente vai numa casa para a gente fazer uma visita, para a gente falar de assuntos concernentes, né, à cidade, e às vezes a gente muda de repente. Então não acontece uma vez, não, acontece várias vezes no dia. E às vezes a gente chega e a gente entende que o propósito maior ali não era de falar de assuntos concernentes à cidade, mas era de falar da palavra de Deus. E muitas vezes a gente chega na casa, oração, orientando aquela família a buscar de Deus, né? A estar na presença de Deus. E quantas pessoas sofrendo hoje nas garras do inimigo porque deixou a presença de Deus, porque deixou de servir a Deus. Às vezes por uma falha, às vezes por um deslize, e acabou se afastando. E eu acho muito importante, por exemplo, você ter uma pessoa, e eu não digo nem religioso, eu digo uma pessoa temente a Deus para representar esse povo. Porque esse povo precisa entender, quando uma pessoa que é temente a Deus, que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, e tem a oportunidade, e tem a ajuda do Espírito Santo para levar a mensagem de Deus a essas pessoas, meu amigo, posso dizer uma coisa para você, essas pessoas, elas mudam
de vida, mudam de pensamento, mudam de trajetória, porque a palavra de Deus é o caminho. O próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a palavra que a gente leva, a palavra de vida eterna. A gente chega nas casas, a gente fala dos projetos, fala dos pensamentos, rasga o coração e a alma, e de repente a gente está falando do amor de Deus, que excede todo o entendimento, e eu glorifico a Ele porque Ele me chamou, e eu estou na graça e agradeço muito a Ele. Amém. Por isso. Pastor, redes sociais, para quem quer buscar conhecimento, conhecer o seu trabalho, quer buscar a palavra de Deus, vou falar um pouquinho das suas redes sociais, para a gente fazer um encerramento com honra, com Vossa Excelência. Vamos lá, meu Instagram é pr.alexandremorais, IS, não é ES, IS, Alexandre Moraes, pr.alexandremorais. Os meus Facebook, e outra coisa, ô Quinchen, eu não falei isso aqui, mas vou falar, minhas redes sociais todas são abertas. Eu não apago nenhum tipo de comentário, porque eu acho que uma pessoa que entra na rede social do outro para atacar, ela não merece nem ser respondida, né? Porque ela já desrespeitou ao entrar na rede social e criticar alguém que está tentando ser melhor e está tentando fazer alguma coisa melhor. Mas está aí, meus Facebook é Alexandre Moraes, tenho a minha página no Facebook, Pastor Alexandre Moraes, é só entrar e nos seguir lá e conhecer um pouquinho mais da história desse guerreiro aqui, que não é fácil, mas Deus está nos conduzindo e vai dar tudo certo. Perfeito. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Antes de passar as considerações finais para Vossa Eminência, Vossa Excelência, né, é o título que eu dou a todas as pessoas de bem que vêm contar um pouquinho da sua história, da sua biografia, contar as suas ideias, os seus projetos em melhoria do próximo, né? Que tanto na igreja como na política, sempre a gente tem que visar as classes mais necessitadas. Uma honra receber o senhor aqui. Obrigado por ter aceitado, né, vir participar desse humilde programa, mas assim com o coração gigantesco. Eu quero agradecer a minha equipe que sempre está aí nos apoiando. Mas antes de passar as considerações finais para o senhor, quero deixar aquela marquinha, aquele presentinho para o senhor. Para o senhor lembrar do fecha a conta todo dia de manhã, quando for tomar o seu café, né? Abre para o senhor dar uma olhada, ver se... Esse é um presentinho aí que o Fecha Conta traz para todos os nossos amigos que vêm aqui bater um papo, contar aí, ó. Canequinha para tomar, né? O pessoal perguntou se era de plástico. Não é de plástico não, viu? É de louça, viu? O pessoal, é cada caneca de plástico, mas não. Aí, ó, de qualidade para Vossa Excelência. Lembrar, guarde lá. Saiba que o senhor é muito querido aqui pela gente. Ilustríssimo pastor Alexandre Moraes, suas considerações finais, meu amigo. Quinchen, eu costumo dizer o seguinte: eu sou um bom filho, um excelente pai, um ótimo marido, um bom obreiro e um excelente pregador do Evangelho. Eu quero agradecer todos vocês que estão aí ligados, deixou até de descansar para estar aqui ligado, você que compartilhou, você que presenciou esse bate-papo aqui abençoado. Que Deus enriqueça a tua vida, que Deus enriqueça a tua casa, que o nosso Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que Ele possa entrar na tua casa e toda sorte de maldição, de trevas, que possam deixar a sua casa e você receba aí a bênção do Senhor na sua vida e nos seios da sua família. Muito obrigado, Deus abençoe. Quinchen, só o Senhor para recompensar você por essa oportunidade. A minha esposa, a minha filha, a minha família, esse pessoal que me acompanha e tem acreditado, olha, bora família, que nós estamos no caminho certo. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a nossa cidade. Cotia, receba a bênção do Senhor Jesus. Amém, eu creio. Amém. Eu quero mandar um beijo aqui, não posso deixar de mandar um beijo para a nossa também pré-candidata Vivi Gibulo. Está na live, está em todas as lives comigo. Beijo para você, doutora Vivi Gibulo. E você, que almeja um cargo como prefeito, prefeita da cidade, ser um vereador, ser um senador, você precisa gostar de gente, ter projeto
Mas antes você tem que ser divino, né? Passa aqui, pelo Fecha Conta. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Firmes na missão. Até lá. Tchau, tchau.